Provérbios 23, versículo 7, a parte A, diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Eu posso parafrasear esse versículo, essa parte, dizendo: assim como eu penso que sou, assim eu serei. Mas o Provérbios 23, versículo 7, porque como imaginou no seu coração, assim ele será. Ou seja, assim como eu penso que eu sou, assim eu serei. Amém? Amém? Essa fala e o desdobramento dela ficou muito forte no meu coração, como as perspectivas de que o que isso pode nos levar e a profundidade do que isso está ocasionando na nossa vida. O tema da mensagem de hoje é mudando a maneira como eu me vejo, porque nós estamos vivendo um tempo em que algumas pessoas, elas estão vivendo não aquilo que ela tem como palavra, como objetivo, mas ela está vivendo em cima de que alguém disse para ela. Ela está vivendo sobre alguma orientação que foi liberada sobre a vida dela. E eu quero encorajar você em nome de Jesus com essa mensagem. Você que está me ouvindo aqui, você que provavelmente vai me ouvir em algum momento, eu quero encorajar você, você que está precisando de um socorro de Deus. Você que está precisando do agir de Deus mudando algo na sua história de vida. Do agir de Deus fazendo aquilo que você não pode fazer na sua vida. Você que está precisando de um toque de Deus em áreas que você não consegue romper. Então olha como que o leque está crescendo de pessoas que podem ser alcançadas com a mensagem de hoje. Eu quero encorajar você a viver uma transformação na sua vida. Amém? E diante daquilo que eu já falei aqui, essa transformação vai começar com uma mudança de pensamentos. Isso vai ser algo principal e importante, porque infelizmente há pessoas que não conseguem enxergar um futuro brilhante, não conseguem enxergar uma carreira promissora, porque estão cheias de palavras negativas que foram lançadas sobre elas. Infelizmente, o número de pessoas é muito grande que estão vivendo assim. E em cima dessas palavras, essas pessoas constroem uma autoimagem muito ruim. Elas começam a se ver de uma perspectiva muito pequena, muito fraca, muito frágil, porque as pessoas estão pré-definindo o que elas desejam ser, o que elas querem ser. E a verdade é que sempre houve dias maus, mas também sempre houve um Deus que dá escape. Eu preciso começar a entender algumas coisas e desenrolar algumas coisas para que você receba essa ajuda de Deus nessa noite. Porque senão você não vai conseguir sair daqui da mesma maneira, você vai conseguir sair daqui da mesma maneira que você chegou. Se você desdobrar isso, como eu quero fazer em nome de Jesus, você pode sair daqui hoje com essa palavra no teu coração de uma maneira muito diferente. Saindo daqui rompendo em muitas áreas na sua vida a partir de hoje. Eu creio nessa palavra sendo liberada nesse momento. Eu quero liberar para você mais uma palavra que está nas Sagradas Escrituras, que diz assim, muito interessante essa palavra, para você que se enquadrou nessa primeira fala da introdução sobre os problemas, sobre lutas e dificuldades. Essa leve e momentânea tribulação que você está vivendo agora não se compara com a glória que há de vir. Amém? Receba essa palavra, querido, como uma motivação inicial, para que você possa ficar ligado comigo, para que você possa entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Essa leve e momentânea tribulação não se compara com o futuro que Deus planejou para você. As pessoas elas têm uma facilidade muito grande de aceitar o que as pessoas dizem a respeito dela, mas elas têm uma dificuldade de aceitar o que Deus diz a respeito dela. É muito mais fácil a pessoa acreditar que alguém diz assim, ei, você não vai dar nada, do que acreditar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A mensagem tem essa direção nessa noite, nos mostrar que tem um Deus, que é um Deus que nos dá escape, um Deus que tem um futuro planejado para nós,
E esse futuro planejado por Deus é um futuro de excelência. E eu creio que a mensagem de hoje, o culto de hoje é um culto que tem um objetivo, um propósito de transformar vidas. De transformação. E culto de transformação não é simplesmente um culto. Você pode mudar a sua realidade, você pode mudar os seus resultados a partir dessa mensagem. Eu creio nisso. Eu tenho falado aqui constantemente que existem mensagens, existem palavras que a gente recebe no nosso coração, que elas entram provocando uma mudança muito grande, radical, uma transformação, e aquela palavra vira uma chave dentro de nós. Você sai daqui com aquela palavra e isso é para mim de fato, eu vou colocar isso em prática. Gostei dessa palavra. Doeu, mas é bom. Aí você vai trabalhar para que ela aconteça. Porque você vai dar passos de fé que ainda não deu. Você que está recebendo essa palavra, entendendo que Deus está falando exatamente com você, que você quer ter resultados que você ainda não teve, você vai dar passos de fé que você ainda não deu. E consequentemente você vai ver milagres que você ainda não viu. Esse é o objetivo da mensagem dessa noite, porque transformação é algo profundo. É algo profundo. E quando eu identifico o que deve ser transformado na minha vida, essa transformação, essa identificação, ela vai me levar a um nível maior. Amém? Porque se eu entendo que eu preciso de uma mudança na minha vida, de uma transformação, que eu não estou muito satisfeito com aquilo que eu estou tendo, o que eu estou obtendo. Então, se eu aceito, eu entendo, eu quero isso, eu tenho que estar preparado. Porque essa mudança, essa transformação vai me levar num nível maior. E nível maior exige mais responsabilidade, compromisso, dedicação. E eu falei agora há pouco sobre mudar pensamentos. Porque eu entendo uma coisa, querido, isso é fato. Quando os nossos pensamentos não estão em ordem, a nossa vida está em desordem. A maioria das pessoas estão dando cabeçadas por aí na vida. Podemos dizer que a vida está em desordem porque os pensamentos delas não estão em ordem. Porque quando você tem o pensamento em ordem, a sua vida começa a entrar nessa ordem. E nós estamos trabalhando nessa noite exatamente isso, para colocarmos os nossos pensamentos em ordem. Devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque na maioria das vezes os nossos pensamentos batalham contra a nossa fé. Não é verdade? Na maioria das vezes os nossos pensamentos batalham contra a nossa fé. E se você não estiver atento, o pensamento pode neutralizar a sua fé. Eu preciso ter muito cuidado, porque eu preciso, e é muito melhor, dar passos de fé debaixo de uma convicção do que fazer uma confissão de dúvida. Se você ainda tem dúvida no teu coração, não fala nada. Mas na hora que você for dar os seus passos, dê passos debaixo de uma convicção de fé. Guarda para você. Mas na hora que você for agir, haja com fé, com convicção. Porque pessoas que creem em milagres, mas na hora o pensamento duvida. Tem muitas pessoas que acreditam em milagre, mas na hora o pensamento está lá gerando dúvida. Será? Será que vai acontecer? Muitos estão fazendo confissões de dúvidas e não de fé. Querido, é fato. Fé e dúvida não podem ocupar o mesmo pensamento. Fé e dúvida não podem ocupar o mesmo pensamento. Se você ocupa o seu pensamento com dúvida, você está abrindo mão da sua fé. Você está abrindo mão de milagres.
você está abrindo mão de uma provisão do futuro na sua vida. Por isso que é muito importante nós entendermos hoje a transformação no nosso pensamento. Porque uma coisa, o objetivo dessa mensagem iremos alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. O objetivo da mensagem dessa noite é alinharmos os nossos pensamentos com o pensamento de Deus. Porque assim fazendo, nós iremos enxergar o que Deus enxerga. Quando o nosso pensamento está alinhado com o pensamento de Deus, eu começo a falar aquilo que Deus fala. Quando eu estou com o meu pensamento alinhado com o pensamento de Deus, eu começo a andar na direção que Deus anda. Está entendendo como é importante ter uma mudança da transformação de pensamento? À medida que a gente alinha o nosso pensamento com o pensamento de Deus, nós iremos nos mover com a autoridade que Ele tem nos dado para andar. Porque tem pessoas que estão neutralizadas, elas não conseguem dar um passo, porque estão com medo. Mas quando você está com o seu pensamento alinhado com o pensamento de Deus, você vai dar passos de fé na direção de que Deus quer que você ande. Isso precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Porque muitos de nós precisamos enxergar de forma diferente. Nós precisamos enxergar como Deus enxerga. E quando isso acontecer, nós começaremos a enxergar coisas que ainda não havíamos visto. Pois a maneira como nos vemos pode definir o lugar que nós estamos. Talvez o lugar que você esteja hoje está condizendo com a visão que você tem de você mesmo. Aquilo que nós falamos assim, aquilo que eu penso que sou, aquilo eu serei. Então talvez o lugar que você esteja hoje é o lugar que você definiu para estar. Se você está bem, amém. Glória a Deus por isso. Mas se você não está confortável, satisfeito com o lugar que você está, eu quero motivar você, como eu disse no começo, a uma mudança de pensamento, para que você comece a se ver numa dimensão diferente dessa que você está vivendo agora. A maneira como nos vemos define o nível da história que queremos construir. A maneira que você se vê define o nível da história que você quer construir para você, para a sua vida, para a sua família, o legado que você quer deixar. A maneira que você se vê vai alterar todo esse processo. Aquilo que você está deixando para trás. E uma coisa muito interessante, a maneira como você se vê define o tamanho do seu problema. E, consequentemente, define o tamanho do seu Deus. Conseguiu entender? A maneira como você se vê define como você vê o tamanho do seu problema. E, consequentemente, o tamanho do seu Deus. Nós temos um Deus que é poderoso. Interessante que o que não falta é problema. O que não falta é problema. E no meio dos problemas, muitos estão com olhares de medo, quantos deveriam estar com olhar de fé. Olhar de fé. Isso leva a pensar. Como que eu estou enfrentando, como que eu estou lidando com as coisas. Preste atenção, querido, uma coisa, não importa o que se levanta contra nós, pois não é maior do que o Deus que luta por nós. Talvez você diga assim, pastor, o senhor não sabe do meu problema. Querido, me poupa, que eu não quero nem saber. Se você confessa a mesma fé que eu confesso, não tem problema maior que o nosso Deus. Você precisa olhar uma direção diferente. Você precisa se ver numa posição diferente. Nós precisamos dar um novo significado aos nossos pensamentos. E talvez algumas pessoas perguntem como mudar a maneira de ver as coisas. Muda pensamento. Muda o pensamento, abre os horizontes.
Assim como milagre tem a matéria-prima que se chama fé, os pensamentos também são a matéria-prima para as nossas ações. O milagre é a matéria-prima da fé. O pensamento é a matéria-prima das nossas ações. Na realidade, eu disse que a fé é a matéria-prima do milagre, né? Vou confundir aqui a ordem. Os pensamentos que nós temos vai definir a direção que você vai, a intensidade que você vai se mover, porque os nossos pensamentos geram a nossa imaginação, e a imaginação libera palavras, e a palavra libera futuro, direcionamento, aonde você quer chegar. Está entendendo como que tudo começa numa mudança de pensamento? O pensamento vai gerar a nossa imaginação. Aonde você deseja estar, como que você está se vendo. Um miserável, coitadinho, ou alguém que é um vitorioso, poderoso, em nome de Jesus. Nosso pensamento gera imaginação, imaginação libera a palavra libera o nosso futuro. Se nós precisarmos mudar alguma coisa na nossa vida de fé, isso deve começar pelos nossos pensamentos. Se você não está satisfeito com o seu nível de fé, comece a mudar pelos seus pensamentos. E voltando a falar da maneira que eu me vejo, a maneira que eu serei, Jesus deixa uma palavra muito interessante no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, tudo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Ou seja, você é a luz, ou você pode ser treva. Depende de como que você está se vendo dentro dessa situação. E desse jeito. Há um tempo atrás, em uma das mensagens, eu falei algo que foi muito chocante, pelo menos para mim. Eu quero reproduzir aqui hoje um pouquinho dessa palavra, que ela encaixa exatamente dentro desse contexto que nós estamos sendo ministrados. A maioria das pessoas que estão vivendo em crise, ou que estão vivendo uma crise, já se imaginou nela algum dia. A maioria das pessoas que estão vivendo uma crise hoje, elas já se viram nela algum dia na sua vida. Assim como quem já teve o pensamento de morte, já se viu morto. Eu já tive. E já me vi morto. E por aí vai. Você consegue ver aquela dimensão. O grande perigo disso tudo, querido, é quando você imagina algo, tratamos essa situação como algo viável. Quando você pensa, idealiza uma possibilidade disso acontecer, quando chega uma crise, isso para você vai se transformando numa situação viável. E quando essa situação se torna algo de fato, você já tem uma escolha, já tem uma opção. Isso que é o grande perigo de você alimentar no seu pensamento essas coisas. Pensamentos entram na nossa mente como sugestões. E eles entram de forma gradativa. Vai entrando aos poucos. E quando nós aceitamos as sugestões ruins como possibilidade, aí sim devemos ter cuidado. Porque na hora da crise, de fato, isso vai ser algo viável. Vai ser uma opção viável para você poder fazer. Isso acontece porque em algum momento a pessoa permite que pensamentos virem palavras. E que palavras virem ações. Muito cuidado.
com os pensamentos. Muito cuidado. Eu não acredito que uma pessoa em perfeito juízo vai escolher um mau futuro. Você já imaginou, Rafael? Imagina abrir lá o seu negócio, mas vou abrir para poder quebrar. O seu salão lá, Vanessa. Estou abrindo aqui, mas vou quebrar, mês que vem estou quebrado. Você acha que alguém em sã consciência, eu sei, Diego, você acha? Dedé, abriu o seu negócio para quebrar? De jeito nenhum. Então as pessoas não fazem as coisas com pensamentos ruins. Não fazem. Ninguém inicia um negócio pensando em falir. Assim como um casal chega no altar para um casamento pensando no divórcio. Nós estamos aqui, mas mês que vem, até o final do ano, está divorciado. Eu não acredito que as pessoas pensam dessa maneira. E ninguém escolhe a morte, fracasso, divórcio e outras coisas como destino final. Mas elas acontecem. Nenhuma dessas possibilidades era uma escolha no começo da caminhada. Nenhuma delas. Mas elas acontecem. Eu só acredito que essas pessoas escolheram foi o caminho errado. Elas não escolheram um fim trágico. Elas escolheram o caminho errado. O caminho está aí. Ainda tem gente insistindo em andar pelo caminho errado. Pensamentos constroem o nosso futuro. Por isso, nós precisamos dar passos que sejam significados em direção àquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós estamos enfrentando desafios, nós como Igreja Metodista aqui em Rio das Flores, que não havíamos enfrentado antes. Eu, particularmente, eu confesso a vocês que eu também digo isso. Estou enfrentando situações que não havia enfrentado antes. Eu creio que a maioria aqui também estejam vivendo assim. Estamos enfrentando situações que antes não havíamos enfrentado em momento nenhum da nossa vida. E eu posso dizer que eu estou muito feliz, porque Deus tem me mantido numa consistência. E é diante dessa consistência que Deus tem me dado para conduzir essa igreja. Agora, não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Eu entendo que um dos motivos dessa consistência seja algo que eu tenho orado e pedido ao Senhor, pedindo a Deus que coloque os pensamentos dele em mim e que tire os meus, mas que os dele sejam gerados em mim. E eu posso dizer uma coisa, querido, se eu tivesse sendo movido da forma que eu pensava antes, eu não estaria aqui. Eu não estaria onde eu estou agora. Mas em algum momento houve uma mudança de pensamento. E com certeza não estaria vivendo o que Deus tem para mim. Provavelmente estaria vivendo aquilo que eu queria e não aquilo que Deus havia preparado. Porque da maneira como eu me vejo, eu serei. Então eu tive que me posicionar. Eu quero mais de Deus. Eu não quero só um momento passageiro na presença dele. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais intimidade com Deus. Eu quero mais do Senhor. Então eu tenho que mudar esse tipo de pensamento, de comportamento. Então isso só está sendo possível porque eu pedi: Deus, tira os meus pensamentos e coloca na minha mente os teus pensamentos. Isso acontece porque um dia eu decidi entregar o governo da minha vida para Jesus. E eu creio que essa decisão de entregar o governo da nossa vida para Jesus, ela tem que ser uma decisão constante. Porque de repente, se a gente for fazer um levantamento aqui,
Tem gente que aceitou Jesus há 30 anos atrás. Você renovou o seu compromisso com o Senhor? Não, mas acabou. Eu penso que todo dia eu preciso dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Porque a cada dia uma tentação diferente. A cada dia uma proposta que é colocada de forma diferente. Então, se eu estiver acomodado, aquietado, eu preciso declarar isso todos os dias. Senhor, a minha vida é tua. O governo da minha vida pertence ao Senhor. Eu gosto de dizer assim, Jesus, tu és o centro da minha vida. Eu quero desafiar você hoje a fazer isso. A deixar Jesus ser o governante das suas decisões. A fazer mesmo. Que Ele seja aquele que governa a sua vida em todos os sentidos. E eu posso te garantir uma coisa, se você fizer isso. Você vai chegar a lugares que jamais conseguiria chegar antes sozinho. Você vai mais além. Você vai em lugares que você não chegaria sozinho. Porque nós devemos abrir mão da forma que enxergamos as coisas. Para valorizar aquilo que Deus valoriza. Uma coisa é fato, querido. Ou a gente vai ser movido pela dúvida ou pela fé. Deus quer invadir os nossos pensamentos. E no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Porque eu quero dar um fim, algo novo, especial para você. Cuidado com os pensamentos, porque eles podem neutralizar a fé, impossibilitando você de receber o milagre. Eu posso dizer mais. Os milagres, preste atenção nisso, que isso é bacana. Os milagres que ainda não vivemos em Deus, é por causa dos passos de fé que ainda não demos. Tem milagres de Deus esperando por nós aí na frente. Pessoas que se posicionam com relação ao futuro, pessoas que entendem essa palavra. Você pode fazer uma observação muito carinhosa. Essas pessoas veem seus objetivos se cumprirem mais rápido. Questão de pensamento, de posicionamento, de se enxergar como deve ser e não como as pessoas dizem que você deve ser. Liberar uma palavra da parte de Deus para você, para a gente encerrar. Uma palavra muito interessante. Se porventura você que chegou aqui, chegou aprisionado por palavras e pensamentos que foram ditos a seu respeito, e você está sentindo que você não consegue enxergar um futuro como Deus quer para você, que está vivendo muito abaixo daquilo que Deus prometeu para você, quero declarar que você vai sair daqui com um entendimento diferente. Porque você é o único responsável pela promessa que você carrega. Mais ninguém. Não coloca essa culpa ou essa responsabilidade na vida de outra pessoa. Não. Eu, você, cada um de nós aqui somos os únicos responsáveis pela promessa que carregamos. Eu quero liberar essa palavra, que o seu nível de comprometimento com a construção do seu futuro será muito maior do que o comprometimento do diabo em querer destruir você. Porque você sabe que o diabo está comprometido em parar você, não sabe? É bíblico, está lá. Ele veio para roubar, matar e destruir. Está comprometido com isso. E hoje eu estou liberando essa palavra do altar para que você aumente o seu nível de comprometimento com a palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida. Porque contra essa palavra liberada do altar de Deus sobre a sua vida, o diabo não tem efeito. O diabo não vai avançar.
O inferno pode até querer paralisar você, mas o Deus que nos fez, Ele também nos fará avançar, romper, crescer, porque Deus é aquele que sabe os reais pensamentos sobre nós. A distância entre os seus sonhos, os seus objetivos, as suas conquistas, está na atitude, está na sua atitude. Você vai sair daqui hoje, ou você muda a sua atitude, ou tudo vai se repetir na sua vida. Se você não está satisfeito com aquilo que você está recebendo, você está entendendo que essa mensagem de hoje está dizendo para você que a maneira que você se vê, aquilo que você é, se você não mudar a tua atitude, tudo vai se repetir na sua vida. E eu creio que você não quer isso mais na sua vida. Hoje é tempo de romper, hoje é tempo de avançar. Porque para quem tem fé, o valor das coisas que não se pode ver é muito maior daquilo que você pode enxergar. Pegou? Para quem tem fé, o valor das coisas que não se podem ver é muito maior daquelas que você pode enxergar. E aí eu encerro fazendo uma pergunta. Você deseja sair daqui hoje para ingressar no novo nível com Deus? Sim ou não? Amém? Então se prepare, porque esse novo nível, esse novo avanço vai aumentar a sua responsabilidade, vai aumentar o seu compromisso. E eu espero que você esteja disposto a levar isso até o final, porque eu creio que você está saindo daqui hoje de uma maneira muito diferente, porque assim como você pensa que você é, assim você será. Receba essa palavra no teu coração, meu querido. Receba essa palavra no teu coração, minha querida. Mude a maneira como você se vê.